gente agradecer a presença de todos vocês, né, nesse sábado caloroso em todos os aspectos, né, literalmente falando, bem caloroso, para a gente poder desfrutar dessa palestra maravilhosa, que eu tenho certeza que será, como todas as outras, né, do nosso querido Aguinaldo Paviani, lá da cidade de Votuporanga. Eu acredito que grande parte de vocês aqui, eu estou vendo algumas carinhas novas, né, que vêm pela primeira vez, sejam muito bem-vindos à nossa casa, mas a maioria de vocês já conhece o nosso Aguinaldo Paviani, escritor, palestrante, psicoterapeuta, né, e vai estar falando um pouquinho para a gente nessa tarde, né, mais uma vez, temas tão importantes, né, para a nossa espiritualidade, para o nosso conhecimento, e de todo esse conhecimento para a gente tentar colocar um pouquinho em prática, né, porque a gente ainda sabe das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, mas nós estamos aqui todos os dias, pelo menos na tentativa de erro e acerto, mas vamos, né? Um dia a gente faz melhor, outro dia às vezes dá um passinho para trás, mas reconhecendo ali onde a gente errou, tentando fazer diferente, mudar de novo, e assim nós vamos caminhando. E eu tenho certeza que mais uma vez, né, o nosso querido Paviani vai trazer muitas explicações para a gente, muito conhecimento, e que a gente possa então aproveitar isso. Paviani, é com você agora. Queridos amigos, queridos irmãos, boa tarde. Olha, Monte Alto não é tão perto, é longe. Saí de lá, era meio-dia, tá um calor danado, o carro do Uber não tem ar-condicionado, então a gente veio pingando, né? Com fome, não deu tempo para almoçar, porque ele não quis parar, porque já saiu atrasado. Então, assim, considerando tudo isso, eu acho que mereço um boa tarde mais animado. Então vamos começar de novo, peraí. Queridos amigos, queridos irmãos, boa tarde. Sim, agora a gente anima para fazer a palestra. Olha, e já que o tema é felicidade, eu vou começar com uma palavra que é sinônimo de felicidade. A palavra é quem que arrisca? Uma palavra que é sinônimo de felicidade. Quem que arrisca? Hã? Não, tudo errado. Promoção. Não, mas para nós que é pobre, promoção é sinônimo de felicidade. Hoje, é verdade. Ó, a palestra que nós vamos realizar hoje, eu ia falar isso aqui depois, mas eu não quis perder a brincadeira, não quis perder a piada, eu vou falar agora. Toda a nossa exposição, que vai durar aí mais ou menos 1h10, 1h15, nós usamos como referência, depois eu falo um pouquinho mais, o livro Evoluindo dá Trabalho, e Se Eu Não Quiser, e o livro Os Mortos Falam. São essas duas obras que nós vamos usar como referência para fazer a palestra. E assim, a promoção é que cada livro desse custa R$30, e quem levar os dois custa só 50. Né? A gente trouxe aqui essa promoção, e é importante isso. Mas o Aguinaldo já começa falando de livro, mas assim, a gente está brincando, mas é bacana, porque cada livro desse hoje, de custo, ele custa 45, cada livro, e a gente está fazendo aí essa promoção, só aqui para Monte Alto, né? Especialmente para vocês. Bom, agora sim, vamos ao nosso tema. Outro dia, eu perguntei assim para uma pessoa: minha filha, diga para mim, o que você acha que traz paz, serenidade, felicidade, sensação de bem-estar? O que é que traz isso? A pessoa respondeu: não, eu sei, amor. Eu digo: você errou, Rivotril.
Rivotril é que traz essas coisas. E a nossa palestra de hoje é para a gente tentar tomar o menos de Rivotril possível. Nós estamos vivendo, como dizem os espíritos, momentos especiais. É muito comum, nesse processo que nós estamos de transição planetária, as pessoas dizerem: puxa, mas que fase difícil que a gente está, nossa, quanta crise econômica, puxa, que difícil que está a nossa política, parece que as coisas não se ajustam, as coisas vão se complicando, passa o tempo, antes da eleição complicado, durante a eleição complicado, acabou a eleição, continua complicado, essa coisa de transição planetária, e a gente faz esse comentário, mas dando um colorido branco e preto para a situação, como se tudo isso fosse muito ruim, como se tudo isso fosse um peso para nós. E na verdade a gente tem que começar a enxergar esta situação ou estas situações de uma forma diferente. Nós poderíamos iniciar a nossa palestra dizendo assim, só para a gente registrar isso: você vai passar na vida, se ainda não passou. Se você já passou, não se preocupe que vai passar de novo. Se você ainda não passou, não tenha pressa que vai acontecer com você. Você vai ter que lidar com ingratidão, você vai ter que lidar com decepção, você vai ter que lidar com traição, você vai ter que lidar com problema de saúde, você vai ter que lidar com problema emocional, você vai ter que lidar com problema na família, você vai ter que lidar com perda de entes queridos, você vai ter que lidar com a morte do seu cachorro, com a morte do seu papagaio. Por quê? Porque a vida é assim. A vida é assim. Nós estamos num mundo de provas e expiações, e pelo menos a maioria de nós, quem tem um pouquinho de conhecimento espírita, sabe da onde nós viemos, sabe do buraco que nós saímos, as inúmeras encarnações perdidas, distantes de Jesus, distantes das leis de Deus, fazendo das nossas encarnações passadas o que bem entendíamos, na busca exclusivamente do poder e dos prazeres que a vida material pudesse nos oferecer. Partindo desse princípio, é natural que tenhamos uma vida com tantas lutas. Quando eu atendo os meus clientes na clínica como profissional, eu tomo cuidado sempre de deixar isso muito bem claro. Nós não vamos evitar problemas, nós vamos aprender a lidar com eles, nós vamos aprender a nos posicionar perante a vida e conseguirmos ser um pouquinho mais felizes. Existe um pensador que diz assim, que não importa o que fizeram com você, importa o que você fez daquilo que fizeram com você. O problema não é o que acontece com você, mas é como você reage, como você lida com aquilo. Qual é a leitura que você faz da sua própria vida? Como você se posiciona? É isso que define a nossa felicidade ou a nossa infelicidade, a nossa saúde mental ou a nossa enfermidade mental. Como eu me posiciono, como eu olho para a vida, como eu olho para os acontecimentos, sempre lembrando que os nossos comportamentos são subproduto do nosso mundo íntimo. Todo comportamento que eu tenho é um subproduto do meu estado interior. Por isso que na vida nós podemos subjetivamente sermos mais felizes. E aqui eu coloco a palavra subjetivamente, porque estando no mundo de provas e expiações, aprendemos com Allan Kardec, aprendemos no Livro dos Espíritos, que ninguém pode ser totalmente feliz na Terra. Quem é totalmente feliz na Terra, ou é um alienado mental, ou é um iludido. Se iludiu, porque nós estamos aqui para enfrentar desafios. Porém, em sintonia com tudo que nós dissemos até agora, os Espíritos disseram a Kardec: o homem
não pode ser totalmente feliz na terra, mas cabe a ele abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Essa é a resposta dos espíritos quando Allan Kardec pergunta sobre a felicidade. O que nós temos visto hoje em dia como o maior problema é o auto-engano. Inclusive no próximo final de semana nós vamos participar de um evento em Ilhéus, na Bahia, e um dos temas que nos foi proposto é o auto-engano. O auto-engano não é tão somente uma mentira que contamos para nós mesmos. Não é tão simples assim. Exemplo, eu olho para uma pessoa, deixa eu ver para quem que eu vou olhar. Para a senhora. Como é que a senhora chama? Carolina. Carolina. Eu olho para a dona Carolina e digo: nossa, Carolina, você engordou, hein? E ela olha para mim e diz assim: não, é que eu tenho o estômago alto. É a desculpa de toda pessoa que engordou. É meu estômago é alto. Ou senão ela diz assim: é que eu tenho um problema de tireoide. É genético, toda a minha família é assim. Isso é um auto-engano. Mas querem ver como é que isso é mais complexo? Para a Carolina dizer assim, e ela poderia dizer: é realmente, Aguinaldo, eu ganhei uns quilos. É realmente, eu engordei um pouco. Isso tem implicações. Quais implicações? Se ela concordar comigo, se ela aceitar que engordou, significa implicações. Que ela vai ter que parar de comer pizza, parar de beber refrigerante, parar de chupar sorvete, ir para a academia, fazer exercício, perder peso, mudar o estilo de vida. Como ela não quer mudar o estilo de vida, ela quer manter o estilo que ela tem, ela vai para onde? Para o auto-engano. O auto-engano é uma posição de quem não quer o confronto. O confronto com quem? Com a gente mesmo. Esse talvez seja, na clínica terapêutica, para nós que somos psicanalistas, terapeutas, o maior desafio, a dificuldade em que as pessoas têm de estabelecer o confronto do que elas são com aquilo que elas podem vir a ser. E normalmente nós nos acomodamos com aquilo que somos e onde estamos, é o comodismo. E estabelecer uma mudança vai gerar conflito. Todas as pessoas, e vocês devem saber disso, que decidiram fazer a reforma íntima, estabeleceram um conflito entre o homem velho e o homem novo. Já dizia Jung que nós somos um misto de sombra e luz. Ninguém é só luz, como ninguém é só sombra. Ocorre que é muito difícil para nós estabelecermos um contato mais profundo com o nosso lado sombrio, justamente porque é doloroso. Então o que é que nós fazemos? Partimos para o auto-engano, dizemos que não é com a gente, que aquilo não é bem assim, e vamos continuando iludidos. Esse é o problema. Então, um estudo como este serve para quê? Para nos alertar sobre como estamos conduzindo a nossa vida. O que é que estamos fazendo da nossa vida? Mesmo nós espíritas, o que é que nós estamos fazendo com o conhecimento espírita que nós temos? Até que ponto o espiritismo está modificando as nossas vidas? Até que ponto o conhecimento que eu tenho sobre o espiritismo, sobre o significado da existência humana, está interferindo positivamente na minha vida? Se não estiver, tem alguma coisa errada. Se não estiver, é porque eu ainda não quis fazer essa mudança. Vocês entenderam até aqui? Tudo certo? Bom, eu trouxe aqui 5 perguntas, que é o tempo mais ou menos que eu tenho, de 1 hora e 15 para respondê-las. Mas eu posso ir um pouco mais com a minha palestra. Então nós vamos fazer o seguinte: eu vou ler uma pergunta, responder, e vocês me fazem uma pergunta. Tá bom assim? E se ninguém falar nada, eu escolho alguém. Geralmente eu escolho quem está atrás. De óculos. E
Tem o cabelo amarrado assim pra cima. O irmão lá que não tem cabelo, ai, graças a Deus. Vamos fazer assim? Vocês têm vergonha de fazer pergunta? É isso? Não? Medo de fazer pergunta? Não, né? Não tem não, né? Ótimo, então tá bom, então vai dar certo. A gente vai fazer isso daí. Pode perguntar o que quiser. Não quer dizer que eu saiba responder. Vocês podem perguntar, né? Se eu não souber, a gente vai no Google. Peço para alguém pegar o Google, eu pego o celular, ou pesquisa aí no Google, a gente tenta descobrir. Muito bem, vamos lá para a primeira pergunta. Quais as causas dos nossos problemas emocionais? Fantástico. Quais as causas? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, o que mais? As mais variadas síndromes que nós temos hoje, os problemas emocionais. O que causa isso? Por que as pessoas adoecem emocionalmente? Por que as pessoas adoecem psicologicamente? Por que as pessoas estão buscando com tanta ênfase os psiquiatras? Por que nós estamos tomando tanto remédio? A indústria farmacêutica é a indústria que mais ganha nesses tempos modernos. A indústria farmacêutica está bilionária. Essa área dos transtornos mentais, os remédios para a depressão, para a ansiedade, para o pânico, tem vendido como nunca foi vendido até os dias atuais. Nós temos tomado remédio demais. Nós temos tomado remédio demais. Eu peço licença e eu preciso repetir esse exemplo. O Ricardo que brinca comigo fala quando eu repito. Eu não repito não, é mentira dele. Eu só de vez em quando trago um exemplo que eu já trouxe pela importância do tema. Quem aqui toma, não tenho vergonha de dizer, tá? Quem aqui toma ou já tomou remédio para algum problema psicológico? Erga a mão, por favor. Tá. Bom, até que não tem muito. Até que não tem muito. Por isso que eu vi uns doidos entrando aí. Então vocês começam a tomar. A medicação é um excelente recurso temporário, até que você, através da religião, da igreja, de um terapeuta, de um psicólogo, seja o que for, consiga encontrar-se com você mesmo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, e aí é a parte que eu vou repetir, porque eu já disse isso aqui. Você precisa ter a consciência de que o remédio não vai curar você. Nenhum remédio cura problema psicológico. Isso é uma grande ilusão. O que a medicação faz, atuando nas células, nos neurotransmissores, vai abrandar as suas sensações. Então você está com uma depressão profunda, o médico te dá um remédio, depois de um tempo você sente uma melhora, você sai um pouco daquele estado catatônico, você se libera um pouco daquela tristeza profunda. E aí a pessoa diz assim, e aí é que começam os nossos problemas. Nossa, como eu melhorei, eu fui no psiquiatra, ele me passou 4 remédios, um para tomar cedo, outro na hora do almoço, outro à tarde e outro à noite. Aí alguém diz, e como é que você está? Ai, estou ótimo, melhorei muito. Você não melhorou, você está se iludindo. É a mesma coisa de você ter uma dor de dente e tomar uma Novalgina. Vai parar a dor? Vai. Você resolveu o problema? Não. Enquanto durar o efeito da Neosaldina, da Novalgina, seja o que for, você não vai sentir dor de dente. Ai, que alívio, mas é temporário. Você vai tomar o remédio, você está com uma dor de dente, é um domingo,
Você não vai encontrar dentista, vai tomar um remédio. Aí vai aliviar pelo menos até segunda-feira. Se você não for no dentista na segunda-feira, vai voltar a doer. Aí você vai tomar outro remédio, vai parar de doer. Remédio para problema emocional é assim. E o que é que nós vamos fazendo? Nós continuamos tomando o remédio. O que é que vai acontecer? Eu camuflo o problema e gero uma dependência física e psíquica. Porque se você tomar remédio calmante para dormir 3 meses, você depois não dorme mais sem calmante. É ou não é? Gera uma dependência. E aí a gente vai ingerindo droga. A gente vai ingerindo droga, a gente vai ingerindo droga. E o problema vai ficando ali. E a gente se esquece que nós reencarnamos para resolver essas questões. Nós reencarnamos para ter que lidar com qualquer problema emocional e resolver. Então eu não posso permanecer na dependência da medicação. Eu posso sim usar a medicação diante de um quadro mais grave. Imagina uma pessoa que tem depressão e que já tem 2 tentativas de suicídio. Ela tem que tomar remédio. Não dá para ela ir com um terapeuta com esse quadro. Ela vai ter que ir com um psiquiatra, ela vai ter que iniciar com a medicação, melhorando um pouco. Aí ela vai para o processo terapêutico. Mas vamos à resposta da pergunta: por que nós adoecemos emocionalmente? Primeiro, são 3 causas. 3 causas principais. Aqui eu estou desconsiderando obsessão, tá? Porque a obsessão também pode nos levar a surtos, a perturbações as mais variadas. Eu não estou falando aqui da parte espiritual. A primeira delas, a imaturidade emocional. Imaturidade emocional. O que é a imaturidade emocional? É você não ter habilidade, você não ter resiliência, você não ter capacidade de lidar com os problemas. Exemplo: minha mãe. Minha mãe, ela, de um ano para cá, eu comentei aqui no último seminário, meu pai morreu ano passado, em fevereiro inclusive. Agora fevereiro vai fazer 1 ano. E a minha mãe, de lá para cá, entrou num processo depressivo. Esse processo depressivo, que tem como base a revolta, a não aceitação, gerou uma aceleração, porque ela ainda é relativamente jovem, uma aceleração de um processo de Alzheimer. Ah, então sua mãe tem Alzheimer, Aguinaldo? A princípio sim. Quando você olha para o quadro superficialmente, é Alzheimer. Está desenvolvendo Alzheimer. Só que não é Alzheimer. O Alzheimer é a consequência da não aceitação da desencarnação do meu pai. Ela não aceitou o processo, entrou numa frequência de rebeldia, adoeceu psiquicamente e acelerou no físico o Alzheimer. Vocês entenderam? Então aí tem uma outra coisa muito grave. Todo transtorno emocional, todo transtorno psicológico, com o passar do tempo, vai afetar o corpo físico, que são as doenças chamadas psicossomáticas, onde a causa é emocional. Então a pessoa, por exemplo, que não sabe dizer não, aquela pessoa que não consegue dizer não, ela engole muito sapo, vai desenvolver gastrite, refluxo, úlcera nervosa. Aquela pessoa que se coloca como Deus, que quer salvar todo mundo, toda a família tem uma dessa. Mãe é muito assim, mãe quer salvar a família inteira, vai ter problema na coluna, na cervical. Pessoa ansiosa vai ter insônia, vai ter dor de cabeça, vai ter lapsos de memória. Pessoas que têm problemas na área da sexualidade vão ter recorrentes problemas no aparelho urinário, pedras nos rins, cistites, quando não, problemas mais sérios, como câncer no ovário, no útero. São
desencadeados pelas questões emocionais. Então existe um número imenso de doenças que nós desenvolvemos que nós não precisaríamos ter. Por exemplo, vou dizer que eu vou dar um exemplo assim, vocês vão achar engraçado, mas vale a pena. Hemorroida. Alguém não precisa falar, eu ia perguntar quem já tem problema de hemorroida. Ninguém vai dizer, né? Obrigado, você foi sincera, parabéns. Tá vendo? Você foi a única que ergueu a mão. Você e meu motorista que me trouxe. Os dois que admitiram que já tiveram problema de hemorroida. Não, você não teve, não botou pra mim lá, que você foi no médico lá? Não, faz tempo. Ó, em grande parte das vezes, a maioria esmagadora de problema de hemorroida tem a ver com questões emocionais. Porque essa região, a região do ânus, existe ali muitos nervos, uma musculatura muito sensível. E se a pessoa tem quadros, descargas emocionais muito fortes ao longo de um período, essa descarga pode fazer inflamar essa região. Quando você lê, e nós fizemos, olha, eu vou dar aqui uma dica, está lá no canal, no nosso canal. Domingo passado, nós fizemos uma live trazendo opiniões de médicos, estudiosos do comportamento humano, sobre as doenças físicas e as causas emocionais. E os médicos são unânimes em dizer que um dos maiores causadores do câncer é a mágoa. Um dos maiores causadores do câncer é o ressentimento. Claro que o câncer tem outras causas, né? Os hábitos alimentares, as questões genéticas, tudo bem, a gente também sabe disso. Ninguém está dizendo que isso não acontece. Agora, a mágoa, o ressentimento podem produzir câncer no nosso corpo. Então, assim, o que nós temos que aprender? A lidar melhor com a vida, com mais alegria, com mais leveza, com uma leveza que não nos deixa emburrados. Vocês já lidaram com gente emburrada? Não é duro? Os maridos adoram fazer isso, não adoram? Assim, ele fala assim, tudo bem, mas fala um bico desse tamanho, né? Assim, fica emburrado. No termo popular aqui do nosso interior, fica enfesado, não é assim? Enfesado. Se você procurar no dicionário, os maridos aí de plantão que costumam ficar enfesado, vocês sabem qual que é o significado da palavra enfesado? Cheio de fezes. Pois é. Segunda causa, as questões relacionadas à nossa infância. Eu já dei a primeira causa, a nossa imaturidade, a dificuldade de lidar com a vida. A psicologia comportamental costuma tratar muito dessas questões. Segunda causa, a nossa infância. E aí nós vamos para a psicanálise, né? A psicanálise é que trabalha com grande habilidade, a partir de Freud, com essas questões que nós trazemos da infância. Tudo que nós vivemos, experimentamos, desde o útero materno, até o término da infância, que nós não resolvemos, vai nos acompanhar pelo resto da vida. Eu tratei de uma moça, vou dar alguns exemplos, que ela tinha raiva da mãe. Ela tinha raiva da mãe. Ela não gostava da mãe. Ela não tinha simpatia alguma pela mãe. Nada. E ela procurou a terapia justamente para trabalhar isso. E sabe o que era mais estranho? Não havia nada na infância da menina que justificasse aquilo. Porque conforme eu fui perguntando, olha, a tua mãe te batia? Não. A tua mãe te tratava mal? Não. A sua mãe na infância fez alguma coisa que você ficou magoada, ressentida? Não.
Mas a sua mãe sempre foi uma boa mãe? Sim. Então a gente não conseguia descobrir. Levei o caso para o centro, fizemos um rastreamento, se elas haviam sido inimigas na encarnação passada. Não eram inimigas. E a gente ficou com aquele abacaxi na mão, sem saber como resolver. E um dia ela chegou na clínica, chorando muito, e disse assim para mim: Aguinaldo, eu descobri o que aconteceu. Eu disse: o que é que foi? Ela disse assim: eu estava no quarto, a minha mãe pensou que eu tinha saído, a minha tia chegou, elas começaram a conversar na sala, e eu ouvi quando a minha tia disse assim para minha mãe: tá vendo fulana, que era ela, tá vendo como cresceu e ficou uma moça bonita? E pensar que você queria abortar, hein? E pensar que você não queria ter ela para não estragar seu corpo, tá vendo? Ainda bem que eu te convenci. E aí então, ela descobriu, quer dizer, ela como feto assimilou aquela situação de que a mãe queria abortá-la, e isso serviu para ela ter uma raiva até os dias atuais. Eu vivi isso no sentido positivo. Nasceram aí há alguns meses 2 netas, e uma das minhas netas ficou na UTI 20 dias. O médico acredita que por ela ter nascido prematuramente, porque eram 2, é como se o cérebro não enviasse a ordem para que ela respirasse. Então a bebê esquecia de respirar. Por conta disso ela teve 5 paradas cardíacas e ficou na UTI 20 dias, respirando com aparelhos. E teve um momento que eu perguntei assim ao Dr. Klaus, que é o espírito que trabalha conosco: e aí, o caso dela, como é que está? Ele disse assim: olha, não há mais nada o que fazer. O que nós tínhamos para fazer, nós já fizemos. Mas ela pode morrer? E ele disse: a qualquer momento. E aí ele disse assim para mim: diga para sua filha, mãe da menina, quando for visitá-la na UTI, conversar com ela. Imagina, o bebê recém-nascido. Mas não diga para sua filha não falar qualquer coisa. Diga para sua filha conversar com a bebê nesses termos: olha, nós te amamos. Olha, o seu berço já está pronto. Olha, a nossa vida não vai ser a mesma sem você. Olha, você precisa ficar. 2 dias depois, ela saiu da UTI. Ah, mas será que o espírito ouviu? Talvez não, porque se o espírito está naquele processo de reencarnação, mas o espírito assimilou aquela energia de amor, aquela energia de afeto. Eu pedi para uma cliente minha: lembre-se e me diga de um momento bom da sua infância. Localize na sua memória alguma coisa muito maravilhosa que aconteceu na sua infância e me diga. Ela pensou um pouco e disse: ah, lembrei. Pode dizer. Quando eu quase morri afogado. Eu disse: não, você não entendeu. É uma coisa positiva, não é negativa. Não, quando eu quase morri afogado. Mas é positivo isso? É. E aí eu disse assim: mas de que forma quase morrer afogado é positivo? Ah, Aguinaldo, você não sabe. Eu estava brincando na beira do rio, nós morávamos no sítio, eu tinha uns 6, 7 anos, caí. Quando meu pai viu que eu tinha caído no rio, ele se jogou, me salvou, me tirou das águas, e assim eu quase morri. Ali ele me abraçou fortemente. Quando ele viu que eu voltei em si, vomitei um pouco a água que eu tinha engolido. Quando eu voltei em si, ele me abraçou e disse: papai te ama. Foi a única vez que meu pai disse que me amava. Foi a primeira e última vez que eu ouvi meu pai dizer que me amava. Vocês já imaginaram que trauma que uma criança dessa cresceu? Ela está namorando um homem muito mais velho, que não tem nada a ver com ela. Assim, se eu estivesse falando de desenho animado, eu ia dizer um ogro, lá no desenho do ogro. E por que ela está namorando com ele, Aguinaldo? Porque ela está projetando a figura do pai que ela não teve e transferindo o amor paterno para o homem, como se ele fosse o pai dela. E ela não sabe disso ainda. A gente faz isso, a gente projeta. Uma outra jovem senhora
com baixa autoestima, uma pessoa que tem uma necessidade incontrolável de aprovação alheia, que odeia o seu corpo e que odeia ser mulher. Odeia ser mulher. E você vai perguntar, nossa, e por que tudo isso? Quando ela tinha 7 anos, os pais trabalhavam numa fazenda, eram cuidadores ali da fazenda. O pai dela entrou na sala, um vozeirão, e ela se referiu à voz do pai com um vozeirão, e disse assim: meu pai entrou na sala e falou assim, ó, tá vendo essa menina? Foi nascer menina. Se tivesse nascido um menino, me ajudava na lida. Como menina eu vou usar para quê? Ela nunca mais se amou. A partir daí ela passou a fazer tudo para tentar agradar o pai, sem conseguir, e passou a odiar o sexo feminino que ela pertencia, porque ela tinha que ter nascido menino, porque se ela tivesse nascido menino, ela seria mais amada pelo pai. Vocês estão percebendo como a nossa infância influencia no nosso estado adulto? Então essa é a segunda causa. Ou eu tenho uma imaturidade emocional para lidar com os problemas, ou eu trago essas dificuldades das situações mais mal vividas da infância. E aí eu não estou aqui citando nem as situações mais graves, mas é muito comum você encontrar numa clínica, por exemplo, uma mulher que foi violentada sexualmente, que não consegue ter prazer sexual com o marido. É óbvio que não. Por quê? Porque o que representa o sexo para ela? Alguém que foi violentada sexualmente? Pavor, sofrimento, medo. Como é que ela vai ter prazer com isso? E às vezes você tem dificuldades de traumas não tão graves. Eu já conheci pessoas, mulheres por exemplo, que não sentiam prazer no sexo, porque cresceram ouvindo da mãe e do pai: ó, sexo é do demônio, sexo é do capeta, quem faz sexo vai para o inferno, Deus não gosta de sexo. E ela cresceu com isso, e agora na idade adulta tem essa concepção errônea do significado da sexualidade. E aí tem uma terceira causa, e essa nós conhecemos bem, que são os traumas trazidos de encarnações passadas. Depressões, síndrome de pânico, a própria ansiedade, muitas vezes tem as causas em encarnações passadas. E assim, quando eu me refiro a traumas de encarnação passada, eu estou me referindo ao mal que nós fizemos a nós mesmos. Por exemplo, eu tenho medo de altura, eu não subo num avião, eu não subo numa escada, eu não entro dentro de um elevador, a pessoa vai num lugar alto e ela lá se sente horrível, parece que ela vai desfalecer. Pode ter sido uma pessoa que se matou em uma encarnação se jogando de uma ponte. Então qual foi o trauma? O trauma de ter se jogado daquela altura, e ela trouxe isso para esta encarnação. Como eu posso desenvolver um trauma do mal que eu fiz aos outros? Uma pessoa, por exemplo, cada caso é um caso, mas aquela pessoa, aquela moça que não consegue encontrar sua alma gêmea. Tem muita gente que não consegue encontrar alma, não precisa erguer a mão, deixa eu olhar, tem bastante. Porque assim, eu sou médium, né? E quando eu pergunto, vocês não respondem, acende uma luz vermelha em cima da cabeça. 7 luzes aqui, 8 luzes lá de cá. Então, ó, só que tem um negócio também. Nem tudo é carne. Uma vez uma mulher me procurou, moça ainda. Ela disse: Aguinaldo, eu estou com um problema grave. Eu falei: qual que é o seu problema? Ela disse: falta de homem. Eu disse: como assim falta de homem? Não, eu não consigo homem. Ninguém quer namorar comigo. Ó, e eu cheguei a uma conclusão. Falei: qual conclusão você chegou? Ó, só pode ser 3 coisas. Se não for uma, é outra. Ou é macumba que fizeram para mim, ou é algum obsessor que não está deixando eu arrumar ninguém, ou é um processo obsessivo. Eu falei assim para ela: mas você esqueceu do 4º item. Ela disse: tem 4º item? Tem. O 4º é o mais importante. E qual que é o 4º item? Eu falei: filha, você é feia. Você é horrorosa. Não, a gente tem que ser sincero. Um cabelo desgrenhado, não ser um batom, aquela coisa, uma roupa do século XIX, amarrado assim pela barriga, sabe?
tipo uma janja, te ensino isso. Oh, desculpa aí, escapou. O irmão veio até, tirou até a câmera de mim, ó. Tirou a câmera de mim. Tá, brincadeiras à parte, vamos voltar a falar sério. Brincadeiras à parte, às vezes, aquela pessoa que não consegue formar sua família, que não consegue se apaixonar, que não consegue viver uma grande história de amor, pode muito bem ter sido aquela pessoa, e eu já peguei muitos casos assim, que na vida passada viveu uma vida promíscua, que foi aquela pessoa que destruiu lares, que foi aquela pessoa que complicou a própria existência, vivendo uma sexualidade desrespeitosa, e agora ela reencarna com dificuldade no campo da sexualidade. São traumas que nós trazemos de encarnações passadas, medo que nós vivemos, situações vividas por morte do passado. Não se preocupe, deixa chover. Tomara que caia um pé d'água, que nós já estamos aqui. Eu estava preocupado de chover antes, que aí vocês não viram, porque espírita tem medo de chuva. É uma coisa impressionante. Eu fico avisando, você vai no centro hoje? Não, deixa eu ver. Oh, gente, eu sei que teve uma inundação aqui, entrou tudo água aqui dentro, molhou a parede, eu estou sabendo, mas assim, não tem goteira no centro. Pô, vamos vir pro centro. Vou falar um negócio para vocês muito sério. Deixa eu fazer um intervalo aqui. Esse livro, Evoluir dá Trabalho, se eu não quiser, vou perguntar para vocês: melhorar dá trabalho? Sim. Ser uma pessoa melhor dá trabalho? Sim. Agora eu quero que vocês me respondam. E se a gente disser assim, não, eu não quero evoluir, eu não quero melhorar, eu quero ficar do jeito que eu estou bem assim, não quero sofrer, não quero ir no centro, quero ficar em casa. A gente pode fazer isso, sim ou não? Vai dar trabalho um pouco. Será que pode? Pode. Mas a evolução não é uma lei divina? Não é a lei de Deus? Nós não aprendemos no livro dos Espíritos que fomos criados simples e ignorantes para chegar à perfeição? E todo mundo tem que fazer isso? Não é isso? Não, não tem. É, não é? Mas vai ser forçado. Bom, tudo bem. Depois vocês compram o livro e descobrem. Eu não vou explicar, é claro que não, né? Bom, vamos lá. Do que eu falei até agora, alguém quer fazer alguma pergunta? Esse negócio de escolher é mentira, estou brincando. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não quer? Pois não, pode falar. Olha, todo mundo sabe que o maior problema dessa criação é aquilo que o senhor está falando. Mas será que nós não teríamos que debater mais, nós que somos espíritos, sobre a reencarnação? Que muitos desses males que estão acontecendo e vem acontecendo é através da reencarnação, uma das principais causas. Eu concordo plenamente. Eu iria até mais longe. Quando a medicina oficial, a psiquiatria em particular, admitir a existência da reencarnação, mais da metade dos problemas emocionais serão cessados. Porque é verdade, você tem toda a razão. Tudo que nós estamos vivendo hoje é uma somatória, é um resultado das experiências que nós vivemos em várias reencarnações sucessivas e hoje nós somos o resultado de tudo isso. Debater esse tema não só dentro da casa espírita, da casa espírita também. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Eu trabalho como psicanalista. Esse aqui é o Ricardo Uber, que nós falamos da hemorroide. Eu não sou não, só para registrar para saber o que é. Só para o pessoal ficar sabendo.
psicanalista, e como psicanalista, eu não entro nessas questões espirituais com os meus clientes. Eu sou psicoterapeuta, e como psicoterapeuta eu também não entro. Mas eu sou terapeuta holístico, e como terapeuta holístico, todo cliente que eu atendo, isso na clínica, não é no centro, que acredita em sobrevivência da alma, que acredita em reencarnação, eu trabalho a questão da reencarnação com ela, explicando justamente isso que o senhor levantou. Porque quando nós acreditamos na reencarnação, muita coisa por si só explica. Por exemplo, se eu não acredito na reencarnação, como que eu vou explicar uma criança de 10 anos que está brincando na calçada, é atropelada por uma pessoa embriagada, é esmagada contra o muro e morre? Onde está Deus? Se eu não acreditar na reencarnação, como que eu vou explicar que a minha vizinha teve um filho que nasceu lindo e a minha esposa ganhou o bebê uma semana depois e nasceu com microcefalia? Como é que eu vou explicar Deus? Então Deus gostava mais da minha vizinha do que da minha família? Como é que eu explico? Como é que eu explico uma bala perdida que atravessa o telhado e vai matar um bebê recém-nascido que está dormindo no berço? Onde é que está Deus? Essa bala não podia ter ido lá para Brasília? Quem sabe com o STF? Algum ministro distraído? Pá! Bala perdida, mas não. A bala perdida vai lá matar o bebê inocente. Como é que eu explico pessoas, e vocês devem conhecer pessoas assim, boníssimas, caridosas, pessoas do bem, que estão hoje enfrentando uma doença grave, estão em cima de uma cama, estão sofrendo horrores, enquanto tem tanto bandido por aí que não pega nem gripe. Como entender isso se não for através da reencarnação? A reencarnação nos faz entender que Deus é justo. A reencarnação nos ajuda a entender que não existe castigo de Deus, que não existe punição. O que existe é lei de causa e efeito. O que existe é lei de plantio e de colheita. Então, sem dúvida alguma, quando essa ideia da reencarnação estiver também na nossa vivência, porque não é só conhecimento, porque a Índia é um país reencarnacionista, e lá nós temos as castas. Quem é pobre, tem que morrer pobre, e quem é rico, tem que ficar rico. Embora eles tenham o conhecimento da reencarnação, não mudaram o modo de viver. Então também não adianta eu ter conhecimento se eu não mudo o meu jeito de viver. A gente tem tentado comprar um terreno lá do lado do centro para ampliar as nossas atividades. E claro que centro nunca tem dinheiro, vocês sabem disso, né? Centro não tem dinheiro, nunca tem dinheiro no centro. Não conheço um centro que tem dinheiro. Vai ver que nós somos espíritos muito arrogantes, a gente tiver dinheiro ia fazer porcaria de novo. E eu andei pedindo para algumas pessoas que tinham recursos financeiros que poderiam nos emprestar. E era emprestado, não era nem dado. A gente ia demorar uns 10 anos para pagar, é verdade, né? Isso aí é verdade, né? E eu procurei pessoas com poder aquisitivo. Olha, eu nunca entendi tão bem, fazendo essa peregrinação e levando um monte de não, eu nunca entendi tanto a frase de Jesus: é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Agora eu entendi porque Jesus falou isso. O camelo, a boiada e o rico não entram. Não são todos, é claro, né? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque sem a vivência daquilo que nós acreditamos, não vai adiantar muita coisa. Certo, pessoal? Vamos lá. Aguinaldo, mas você deixaria assim, alguma mensagem específica para a gente ser feliz? Tudo isso que eu estou falando está englobado tudo isso, porque a gente também erra quando a gente fica atrás de uma receita. O que eu faço para ser feliz? Gente, não existe, porque às vezes a pessoa vai comprar os livros. Nossa, eu vou comprar os livros do Aguinaldo, lá vai estar como ser feliz, vai ter a receita. Não tem, isso é ilusão, porque nós somos pessoas diferentes.
Cada pessoa vive uma experiência, cada pessoa está dentro de uma evolução, cada pessoa tem uma necessidade evolutiva. O que nós temos é o genérico. O que eu estou falando aqui serve para todo mundo. Agora, a hora que você vai para a particularidade, aí é de cada um. Por isso que a gente tem que ser honesto conosco mesmo. Naquelas perguntas que eu disse no início: o que eu estou fazendo na minha vida? Como eu estou usando o conhecimento que eu adquiri? Eu estou fazendo tudo certo? Etc, etc. Vamos lá para a segunda pergunta. Olha, a chuva veio. Alguém que tem medo de chuva? Se a gente já faz uma sessão de terapia, de hipnose. Eu tive uma cliente que ela tinha medo de chuva. Mas assim, ó que coisa legal. Legal assim, legal o enredo, né? Pra gente entender, não era legal o medo dela, claro que não. Mas ela não tinha medo de temporal, porque às vezes a pessoa tem medo de temporal, né? Aquele relâmpago, não. Uma chuva, sim, uma chuva mansa, né? Chuva mansa. Ela escondia debaixo da cama. Um medo assim, terrível. E uma dor de estômago crônica. Ela tinha na casa dela guardada 12 endoscopias do estômago, que não davam nada, mas a dor de estômago e o medo de chuva. E um dia eu estava fazendo com ela uma hipnose, não era regressão, eu estava fazendo só uma hipnose. Ela teve uma regressão espontânea. O que é uma regressão espontânea? A pessoa, por uma razão qualquer, ela tem uma visão da vida passada dela, e ela teve uma visão dela vestida como uma nobre, uma rainha talvez, caminhando num descampado. Ela estava caminhando, e ao longe, e ela me narrando depois, vinha um homem a cavalo, no sentido contrário do que ela estava indo. Ela estava caminhando normalmente, ele vinha a cavalo. Quando ele estava próximo dela, sem parar o cavalo, ele tirou a espada, e quando passou por ela, cravou a espada nela e continuou. Ela caiu, estava um dia chuvoso, e a chuva caindo no rosto dela, ela com a espada cravada no estômago. Ali foram os últimos momentos de vida dela, ela se encarnou desse jeito. Daí, o medo da chuva, porque havia arquivado no inconsciente esse trauma vivido, e a dor no estômago era a lesão que havia no perispírito, que ainda não havia se transferido para o corpo físico. Certo? Então vamos para a segunda pergunta. Como podemos resolver tais situações? Autoconhecimento e reeducação emocional. Guardem essas duas palavras. Nós só resolvemos assim. A gente aprende a se conhecer. O que é se conhecer? Nós nos conhecemos. Vamos supor, eu vou fazer perguntas para vocês. Quer ver? Fazer perguntas. Vou escolher uma pessoa, peraí, deixa eu escolher. Não, mentira, não escolhi ninguém. Eu vou fazer para todo mundo. Não precisa responder em voz alta. Respondam para vocês mesmos. Para vocês mesmos. É como se eu estivesse falando com uma pessoa, tá? Qual é o seu maior medo? Pensa aí. Qual é o seu maior defeito? Se você pudesse voltar aos 18 anos de idade, o que é que você faria diferente? Quais são as suas frustrações? Se você morresse amanhã, você faria falta para muita gente? Você é uma pessoa inflexível? Você é uma pessoa egoísta? Sim. Você sabe se colocar no lugar dos outros? Olha, vai vendo para outra pergunta. Olha só. Qual a sua maior virtude? O que você tem de bom? O que você faz que você é bom? Vocês teriam facilidade em responder essas perguntas? Se fosse sendo feita para você diretamente, vocês teriam dificuldade? Pois é, sabe por que a gente tem dificuldade? Porque a gente não se conhece. A gente não se conhece, a gente pensa que se conhece. Isso a gente vê muito. Como que é o seu nome? Como? Daniel. Daniel. Eu, Aguinaldo,
eu, Aguinaldo, tenho antipatia pelo Daniel. Tenho antipatia. Ou eu, Aguinaldo, faço uma maledicência do Daniel. São dois comportamentos que eu tenho. Ou eu sou antipático a ele, não gosto dele, não converso com ele, não cumprimento ele. Ou eu faço uma fofoca. Sabe aquela fofoca aí, o Daniel? E você não conhece quem é aquele cara. Você ainda vai se decepcionar com ele. Vocês aguardam, vocês vão ver. Você pensa que ele é bonzinho daquele jeito lá? Agora a pergunta é, por que eu fiz isso? O que é que tem por detrás disso? Não é o que você faz que importa, é por que você faz. O que é que tem por detrás disso? Provavelmente é uma inveja. É uma inveja que eu ainda não identifiquei em mim. Ou seja, eu não sei que eu sou invejoso, ou eu não quero saber que eu tenho inveja. E aí eu camuflo os comportamentos. Eu sinto raiva. Quase sempre raiva é um sentimento secundário, vocês sabiam? Que dificilmente a raiva é o primeiro sentimento que vem. Você teve um outro sentimento, e depois do outro sentimento, você teve a raiva. A mulher tem muito disso. Olhou para o corpo da outra, sentiu uma inveja desgraçada. Que corpo bonito. Queria que o meu fosse assim, mas não é. Maldito, vai que cai e quebra a bacia. Veio a raiva, veio o desejo de vingança. Vocês fazem isso. Eu sei que olha, o sorriso de vocês chega a ser sarcástico. Chega a ser sarcástico. Eu senti daqui a energia. Porque mulher é fofa. Mulher não é fácil, não. O que tem por detrás? O que é que você sente quando você está fazendo aquilo? A gente precisa aprender a se observar. Observe as suas atitudes, observe os seus sentimentos, tente prestar atenção de onde vem aquele pensamento, qual é o ponto de partida. Vocês vão ficar horrorizados sobre o que vocês vão descobrir sobre vocês mesmos. Isso chama-se autoconhecimento. Depois que você fizer isso, aí você faz o processo chamado reeducação emocional, que é quando você reeduca as suas emoções. Quando você aprende a sentir de uma forma diferente. Em vez de julgar, eu me coloco no lugar do outro. Eu tento compreender o outro. Eu tento tentar entender as situações do outro. É isso que nós precisamos fazer. Terceira pergunta. Sem terapia, como conhecer a si mesmo? Eu já expliquei. São as perguntas. Você usa da honestidade com você. Eu, como terapeuta, trabalho muito essa questão de perguntas. Eu dou as perguntas para os clientes levar para casa. Você vai pensar sobre isso aqui. Não, eu já sei responder agora. Isso é racionalização. Eu digo assim, Dona Carolina, o que a senhora sente sobre a questão da raiva? Olha, Aguinaldo, eu penso, não é o que a senhora pensa, é o que a senhora sente. Eu acho, não é o que a senhora acha, é o que a senhora sente. A gente tem uma dificuldade em identificar o que a gente sente. Por quê? Porque a gente racionaliza e a gente não pode racionalizar. Se a gente vai para o campo do autoconhecimento, a gente precisa se desiludir. A gente tem que se expor. A gente tem que desenvolver a humildade. Vocês entenderam até aqui? Bom, pelo adiantado da hora, deixa eu explicar, vou pular um pouco aqui as perguntas. Eu quero explicar uma coisa para vocês, bem rapidinho. Assim, todas as situações têm alguma coisa que causa aquilo, tá? Então, por exemplo, vou citar aqui alguns exemplos. Recaídas. Por que uma pessoa quer melhorar e ela está sempre tendo recaídas? Vou explicar para vocês. É quando a pessoa ainda tem prazer no erro. Aqui não, mas como é que a pessoa tem prazer no erro? É assim, o que você faz, embora você saiba que não te faz bem, o prazer que você sente fazendo é maior do que a sua vontade de mudar. Eu sei que preciso emagrecer, mas eu adoro tanto comer pizza. Você também ama, né? A delícia, não é? Ah, então, eu também acho. Não é? Então. E aí, você faz regime ou come a pizza, afinal de contas?
A pizza? Eu também. Eu também. Vocês entenderam? O prazer é mais forte, porque todo vício você tem prazer, porque senão não vicia. Eu sou viciado em álcool, bebida alcoólica. Poxa, mas o álcool adoece, você vai ter problema no fígado, você precisa largar da bebida. Eu sei, e eu até quero largar, mas o prazer que a bebida me proporciona é mais forte que a minha vontade de largar. Então eu prefiro ficar no vício. Por isso que as pessoas têm recaído. Quando as pessoas se revoltam com a vida, se revoltam com Deus, o que causa a revolta com a vida? Não aceitação. Toda vez que você não aceita a vida como ela é, você vai se revoltar com a vida. E aí você vai nadar contra a maré, né? Você vai fazer um desfavor a você mesmo. As situações amarradas. Por que eu vivo situações amarradas? Quase sempre é a teimosia de ir numa direção que todo mundo já disse para você que não vai dar certo e você insiste nela. Que mais? Problemas ou doenças que se repetem, ausência de autoavaliação. Se você todo mês tem uma cistite, todo mês te dá enxaqueca, todo mês você tem alguma coisa, todo mês, você já se perguntou por quê? Você já parou para pensar quais sentimentos você está tendo que está gerando aquela situação? Então eu preciso fazer autoavaliação. E a última aqui, que é muito importante também, que é se sentir sobrecarregado na vida. Geralmente o que causa isso é a dificuldade em dizer não. Quando eu digo não, digo sim, precisando dizer não, eu tenho uma tendência a sobrecarregar a minha vida. Bom, não vou encerrar ainda não. Quem quer fazer mais uma pergunta? Ninguém? Pois não? Voltando no caso da reencarnação. Existe na história, em Constantinopla, se acreditava, os primeiros cristãos, até o ano 500 e pouco, aliás, 400 e pouco, acreditava-se realmente na reencarnação, através de Justiniano e Teodora, e que aconteceu eles serem casados. E Teodora era uma meretriz que, ao se casar com o imperador Justiniano, ela mandou passar pela espada 542 prostitutas. E, através disso daí, por que ela fez isso daí? Porque todas elas falavam para ele: olha, é tão bom ser meretriz que uma de nós se tornou a imperatriz. E aí ele começou a perseguir os cristãos. Ele levou do Papa, sequestrou o Papa, na época, tirou o Papa de Roma e tal. E isso aconteceu dentro de Constantinopla, que hoje é Istambul, né? Eu queria saber por que nós, espíritas, não divulgamos mais, você vai reparar que eu venho falando igual da reencarnação, mais sobre esses assuntos da reencarnação. Bom, eu poderia responder essa pergunta de várias formas. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, porque nós espíritas somos todos problemáticos, porque nós espíritas estivemos na pele desses católicos de épocas antigas, perseguindo, mandando para a fogueira, etc. e tal. A verdade é que o espiritismo é uma religião extraordinária, nós espíritas nem tanto. Então, como espíritas, não só sobre divulgar a reencarnação, mas sobre vários assuntos, nós ainda deixamos muito a desejar, né? Haja vista, por exemplo, que com a Covid, com o isolamento social, muitos centros que fecharam sequer reabriram, continuam fechados até hoje, porque as pessoas não conseguiram reabrir. Então eu acho que isso é um problema dos espíritas, da nossa condição ainda de pouca evolução. Para encerrarmos dentro do horário programado, eu gostaria de deixar uma mensagem positiva, além de toda a palestra, né? As pessoas que quiserem uma dedicatória, tá, dos 2 livros, eu vou estar aqui na frente fazendo dedicatória.
podem adquirir lá no fundo. Como a nossa irmã Cacilda já mencionou, toda a venda do livro é para as nossas obras sociais do Caminho de Damasco. Eu gostaria de lembrar aqui a história do assassino de Green River. Ele foi um assassino, um sociopata, que havia matado mais de 40 mulheres. E quando houve o julgamento dele, claro, houve muitos depoimentos. E os depoimentos das suas vítimas, dos parentes das suas vítimas, eram muito carregadas de ódio, porque as pessoas iam conversar com o juiz e diziam: eu odeio esse homem, ele matou a minha filha. Outros diziam: eu odeio, se eu pudesse eu o matava com as minhas próprias mãos. Outros diziam: ele matou minha mulher, se eu pudesse eu picava. O ódio que eu tenho dele. E ele, como é próprio dos sociopatas, dos psicopatas, um olhar de indiferença, quase de desdém, com todas aquelas pessoas que estavam dizendo aquilo. Quando se apresentou um senhor de barbas brancas, usando um suspensório, e ele disse assim para o juiz e para o assassino: você, com a voz embargada, você me colocou numa situação difícil. E não é só porque você matou a minha filha, isso também, mas você me colocou numa situação difícil porque o mestre que eu sigo ensina que nós devemos perdoar. E o Senhor está me obrigando a colocar em prática o ensinamento daquele que é meu mestre, que é Jesus. E isso é muito difícil. Eu sei que as pessoas que estão aqui odeiam o Senhor, mas eu quero lhe dizer que eu lhe perdoo. Eu lhe perdoo pelo que o Senhor fez com a minha filha. E o sociopata, contrariando todas as perspectivas, pela primeira vez deixou 2 lágrimas rolarem pela sua face. E recordando essa história verídica, eu digo o seguinte: precisamos aprender a viver segundo aquilo que nós acreditamos. Precisamos aprender a viver segundo os padrões do Evangelho. Só assim seremos felizes. Que o Cristo nos abençoe. Muito obrigado a todos. Não tenhamos pressa de ir embora. Estamos aqui para dar um abraço. E quem comprar o livro, quem não comprar eu não dou. É mentira, é assim. Só que é um abraço menos apertado. O livro é mais apertado, tá bom? Muita paz, muito obrigado a todos. Recadinhos, né? A gente, como sempre, agradecendo demais o Paviani pela